Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quando pecamos, ofendemos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Porém, se nos arrependermos, Deus aí está, justo para nos perdoar. No Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 31, Jesus nos disse que toda blasfêmia será perdoada aos homens se pecarem contra até mesmo o próprio Filho de Deus. Porém, quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste mundo nem na outra vida. Quais são os 6 pecados contra o Espírito Santo? Simbora para mais um vídeo. Sou Paulo Sérgio, juntinho com você, Conexão do Céu. Quais são os 6 pecados contra o Espírito Santo? Quando pecamos, ofendemos a Deus. Ele é misericórdia quando nos arrependermos, mas ele também é justiça. O pontificado do Papa São Pio X, de 1903 a 1914, em seu Catecismo Maior, ensinou que são 6 os pecados contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo consiste na rejeição da graça de Deus, é a recusa da salvação. Implica numa rejeição completa à ação, ao convite e à advertência do Espírito Santo. E chamam-se estes pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo, porque se cometem por pura malícia, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X. Número 1. Desespero de salvação. Ocorre quando a pessoa já pecou tanto que entra em desespero, achando que não há mais salvação para ela. Fica convencida de que não há mais solução e que seu destino é o inferno. Note-se que neste caso, a pessoa não se confessa porque acredita que não adianta e que está definitivamente condenada. Muitos de nós, quando pecamos, podemos cair nesse grande erro, achar que Deus não nos perdoará, especialmente quando caímos em um pecado grave, pecados contra a carne especialmente, pecados contra a pureza, contra a castidade, por exemplo, homossexualismo, lesbianismo, adultério, pornografia, prostituição. Todos são pecados graves. Mas, se nos arrependermos, Deus aí está para nos perdoar. É claro que existe a misericórdia, mas existe também a justiça. O pecado tem uma dupla consequência, a pena e a culpa. Quando nos confessamos diante de um sacerdote da Igreja Católica, temos o perdão, ou seja, a culpa é perdoada. Porém, fica a pena, que poderá ser paga no purgatório, ou então aqui durante esta vida. Porém, é necessário também nos arrependermos e reparar o pecado. A Igreja nos concede também a indulgência plenária, que pode ser alcançada mediante a confissão, a comunhão eucarística e também comungar pelas intenções do Papa. Nós podemos ganhar as indulgências plenárias de várias maneiras. Segundo, presunção da salvação sem merecimento. Ocorre quando a pessoa se acha muito virtuosa, que pensa que já está no céu, e por isso, por mais que possa ter feito algum pecado, Deus lhe perdoará. Implica num sentimento de orgulho, achando que está salva pelo que fez na vida. Note-se que neste caso, a pessoa não se confessa porque acha desnecessário. Acredita que já está salva. São muitas as pessoas que dizem assim: já estou salva, não preciso me confessar, não preciso de igreja, não preciso de Deus, eu me salvo sozinho. Porém, nós bem sabemos que não se salvamos sozinho. O próprio Filho de Deus morreu em uma cruz para nos resgatar do pecado ao qual nós pecamos, ofendemos gravemente a Deus. Precisamos cada vez mais voltar para Deus. Porém, não podemos achar que na presunção seremos salvos. Sem a graça de Deus, ninguém será salvo, como diz a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5. É por graça que fostes salvos. Número 3. Negar a verdade conhecida como tal. Ocorre quando a pessoa se julga dona da verdade e por isso não aceita as verdades da fé por puro orgulho. Note-se que neste caso, a pessoa não se confessa porque acha que está certa e que não há nada de se confessar. Nem considera o pecado de duvidar das verdades da fé, ou mesmo negar as verdades da fé. Quando a pessoa não aceita mais a doutrina da Igreja Católica e muda de igreja, ou então quer viver uma vida completamente mundana e não aceita mais os meios necessários para a salvação, ela se perde, porque ela quer se salvar mediante outras doutrinas ou a sua própria inteligência e vontade. Então, neste caso, o pecado se torna mais grave quando nós conhecemos a verdade e a negamos.
É comum as pessoas irem à igreja, ouvirem a palavra e não porem em prática porque não acreditam mais na doutrina ensinada pela Igreja Católica. Número 4. Inveja da graça fraterna. Ocorre quando a pessoa tem inveja da graça que Deus dá a outra pessoa. O invejoso irrita-se porque o seu próximo conseguiu algo de bom e por isso revolta-se contra Deus. É o caso de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Note-se neste caso, a pessoa não se confessa porque está revoltada contra Deus e não há arrependimento em seu coração. A inveja é um pecado capital, pode se tornar mortal, dependendo da situação, como no caso de Caim, que mata Abel por inveja. Já é um homicídio. Número 5. A obstinação no pecado. É quem peca não por fraqueza, mas por malícia. Peca não porque simplesmente teve tentação, mas porque ama pecar. Ora, se ama pecar, não se confessa, porque quer continuar no pecado. Uma coisa é se confessar e cair por fraqueza depois. Outra coisa é pecar e não querer mudar, não querer sair do pecado. Muitas pessoas acham que confessando já está tudo bem. Porém, a confissão também é um sacramento para enfraquecer os vícios da nossa carne, entre estes os pecados capitais. Porém, sabemos que é preciso um esforço pessoal para vencer o pecado. Existe a graça, mas existe também o esforço de cada um. 6. A impenitência final. Não é difícil de entender este pecado, pois uma pessoa que vem pecando a vida inteira, no final de sua existência continua sendo impenitente e não arrependido de tudo que fez de mal. É a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo estando no fim da vida e sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. Ou seja, morrer em um pecado mortal consciente, livremente, sem se arrepender, a pessoa se perde. Não é Deus que manda ninguém para o inferno, é a nossa própria liberdade voluntária de querer continuar no pecado. Se nós percebermos bem, hoje as pessoas matam, hoje as pessoas violentam umas às outras, hoje as pessoas pecam pecados de blasfêmias contra Deus, até mesmo julgam-se no lugar de Deus, pecado de idolatria, até mesmo os pecados contra a pureza. Nós bem sabemos que bradam os céus também o aborto, entre tantos outros pecados. As pessoas pecam e acham que está tudo bem. Se elas não se arrependem até a hora da morte, elas podem perder a salvação. A igreja, ela não julga ninguém e deixa a critério da justiça e misericórdia divina. Porém, se nós cometermos um pecado grave, consciente, livremente, e não nos arrependermos até a hora da morte, aí nos perdemos. Bem sabemos que Deus quer nos salvar. Esses 6 pecados contra o Espírito Santo, nós bem podemos evitá-los. Porém, temos que tomar muito cuidado ao não buscar o sacramento da confissão. Ao não nos arrependermos a cada dia dos nossos próprios pecados, nós acabamos cometendo de novo. Especialmente, pecado da mentira, da preguiça, da luxúria, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da inveja, da soberba. São pecados que costumamos pecar. Como nos diz a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Por causa do pecado, Deus se fez homem, morreu numa cruz para nos salvar. Por isso que cada sacramento tem uma cruz traçada para que possamos ter, por mérito da Santa Cruz, a graça da remissão dos nossos pecados, especialmente o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos. Porém, o sacramento do batismo é o sacramento de porta de entrada e é o sacramento também de perdão dos nossos pecados, especialmente o pecado original, o pecado das origens, o pecado de Adão e Eva. Se bem entendermos, nós temos que cada vez mais lutar contra o pecado, pois quem ama o pecado, nele perecerá. Bem sabemos que ou fugimos do pecado ou morremos nele. Sabemos que o diabo tenta-nos ao pecado, mas a decisão de aceitá-lo é nossa. O pecado não é algo apenas que vai nos destruir, ele vai nos levar ao inferno. O pecado traz a morte, a doença, o enfraquecimento. Muitas pessoas estão fracas e debilitadas hoje, muitas vezes por causa da vida de pecado que leva. Outras carregam doenças em seus corpos como uma forma também de penitência. Outros até mesmo adoram pecar, e neste pecado, pecando, irão morrer. Os 6 pecados contra o Espírito Santo, ao qual narrei neste vídeo, nos mostram claramente que nós temos que tomar muito cuidado. A rejeição da graça. Muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e nós não queremos. Deus nos dá a graça do perdão e nós rejeitamos. Portanto, é hora de voltar para Deus. Você que me vê, é hora de retornar a nosso Senhor Jesus Cristo. Um caminho de penitência, um caminho de oração, um caminho de comunhão.
de caridade fraterna, pois a própria palavra do Senhor também nos diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. A maior caridade também é ter caridade com a gente mesmo, nos arrependermos dos nossos pecados, orar pelas almas do purgatório também. Muitos não acreditam no purgatório, mas bem sabemos que as almas que estão no purgatório podem pedir por nós, mas não podem pedir por elas mesmas. Por isso a importância de rezarmos pelas almas e também de tomarmos muito cuidado. Estamos em um mundo pervertido. O mundo jaz no maligno, como nos diz a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Temos que nos voltar para Deus, converter-nos a Cristo, buscar uma vida nova a cada dia, pedir o Espírito Santo, sermos amigos do Espírito Santo, caminharmos na graça de Deus, não temermos o mal, porque quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo, como nos diz a Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo quer morar em nós, mas a partir do momento que nos afastamos de Deus, da Santa Igreja, dos sacramentos, de uma vida com o Senhor, então o Espírito Santo acaba realmente não nos abandonando, mas nós o abandonamos. E se morrermos em um pecado contra o Espírito Santo, rejeitando a graça de Deus, apenas vivendo uma vida no pecado consciente, um pecado mortal grave, perdemos a salvação. Te convido a voltar para Deus, te convido a ser de Deus. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aqui o seu like e compartilhar este vídeo. Até um próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente. Tamo junto, conectados no céu.